Você sabia que o governo pode te dar dinheiro para você executar uma ideia dentro da sua empresa, criar uma tecnologia inovadora dentro da sua indústria, sem diluir o capital da sua empresa? Essa tecnologia vai ser sua. Você sabia disso? Você sabia que só esse ano em Minas Gerais mais de 600 milhões de reais foram disponibilizados para a inovação? A sua empresa chegou a captar algum desses recursos? Onde que está esse dinheiro? Se você tem interesse, fique aqui até o final desse vídeo e descubra como captar esse recurso para a sua empresa hoje mesmo. Se você ainda não me conhece, chegou aqui no meu canal de paraquedas, eu sou o Lucas Moraes, sou mestre e doutorando em inovação tecnológica pela UFMG. Nos últimos anos eu tive a oportunidade de ajudar projetos que juntos somavam mais de 100 milhões de reais. Eu quero ajudar a sua empresa a captar esses recursos. Um dos erros mais comuns é acreditar que acessar recurso digital, na verdade, é só receber um Pix do governo. O governo ele não vai te dar um recurso simplesmente porque sua empresa quer investir em inovação. Na verdade, ele vai olhar alguns pontos objetivos, tá? Esses pontos são esses aqui. A sua empresa, com esse projeto, ela consegue 1. Ter desenvolvimento tecnológico, 2. Aumentar a competitividade, 3. Criar produtos inovadores, 4. Aproximar essa empresa de outros mercados, de forma geral, ela realmente soluciona um problema, ela vai gerar uma nota fiscal, alguma empresa vai querer comprar essa tecnologia. Então isso, cara, é basicamente a primeira coisa que a gente tem que observar para um problema relevante. Também não vai ser qualquer problema que você vai conseguir colocar dentro desse escopo da inovação. É lógico que quando a gente observa as ODS, quando a gente observa a ordem da nova indústria brasileira, quando a gente vai observando vários pontos colocados sociais, a gente consegue fazer uma rede de conexões para produtos, novos serviços para a área da inovação. É lógico, mas aqui a gente não está falando de qualquer tipo de inovação. A gente está falando de uma inovação voltada para solucionar um problema real. E aqui eu falei das ODS, está aqui um ótimo ponto para a gente se apoiar. As ODS elas são direcionadas dentro dos editais para solucionar certos nichos de problemas. Vocês vão começar a ler os editais de inovação agora com um olhar diferente. Vocês vão buscar aonde eles estão apontando para as ODS. Todo edital hoje tem um pouco disso. Se você vai escrever um texto, se você vai buscar trabalhar um projeto, até mesmo um projeto para você entrar no doutorado ou em um mestrado, você precisa estar alinhado com as ODS. Isso é uma coisa muito séria, porque nenhum desenvolvimento ele é único e ele não é isolado. O desenvolvimento da ciência ele é como uma teia. Então ele cresce, ele se expande junto. Mostra que ele consegue resolver um problema relevante, legal. Ele tem uma equipe adequada, ele tem pessoas ali dentro que conseguem estar resolvendo esse problema dentro de uma temática. Eles têm capacidade de executar isso. Essa equipe que está ali, essa empresa, eles já executaram outros projetos de inovação, eles estão pedindo um recurso, mas como é que eles vão provar que eles conseguem manejar esse recurso? Isso é coerente? Quando a gente começa a observar o edital um pouco por esse lado, as coisas começam a ficar mais claras. E o edital, ele começa a guiar a forma, talvez como você pensa em resolver um problema para um determinado grupo, ou situação. Por que isso importa para o investidor? Porque todo investidor ele olha risco. Quando a FINEP, BNDES, vai descentralizar um recurso para uma empresa, a primeira coisa que ele olha é se a empresa tem capacidade de executar aquele recurso. Pensa comigo, ele é um banco, ele vai realmente querer saber se você tem capacidade de receber 1 milhão, como que você vai executar aquilo? Você vai pegar esse dinheiro e vai gastar como? Então esse é um ponto principal. Todo investidor ele vai avaliar risco, tá? Investidor privado, governo, qualquer tipo de investidor. Risco tecnológico, risco de mercado, risco financeiro, regulatório, de equipe, de execução. Esses pontos eles têm que ser dirimidos. Imagina que você apresenta o projeto para alguém e a pessoa começa a ver só os riscos e não tem mitigações. Isso significa o quê? Que investir esse capital provavelmente vai levar a um fracasso. Então você tem que começar a mitigar esses riscos e entender aonde que o seu projeto está aportado. De um lado, o edital ele consegue acelerar a incerteza tecnológica
Do lado privado aqui da sua empresa, cara, você tem que acelerar toda essa validação de mercado. Você tem que conseguir provar que é possível, com essa tecnologia, inserir ela em novo mercado. Você tem para quem vender, você tem qual problema você soluciona, você mostra testes, você mostra validações, e aí as coisas começam a andar, não é mesmo? Então o investidor, quando ele olha para esse tipo de edital, ele pensa, pô, agora eu tenho uma oportunidade de ouro, porque eu consigo pegar um recurso para a minha empresa, não dilutivo, eu pego um recurso que eu não tenho que dar parte da minha empresa para ninguém, eu executo um projeto, que coisa maravilhosa. Então é isso que você tem que buscar com a sua empresa, e é isso que a IBLT está aqui se propondo a fazer, ensinar você, que é empresário, a fazer a captação de editais de inovação. Então acesse agora o site blt.com.br e entenda como que você pode transformar o seu projeto em um projeto de inovação para a captação de recursos. Então aqui nós vamos tratar sobre os 5 principais pilares para se captar em um edital de inovação. Primeiro pilar, aderência. Cara, como que eu sei que a minha empresa tem de fato uma aderência estratégica com aquele edital? Se o meu produto ele vai caber dentro daquele edital. Então não basta só ter um edital aberto, a sua empresa tem que caber nele. Não tem como a gente ficar modificando muito a realidade das coisas. Tem editais, por exemplo, que são para mês. Empresas com faturamento acima de 4,8 milhões, né? Empresas que são maiores que pequenas empresas, eles não podem entrar. E vice-versa. Muitos editais da FINEP, inclusive vários que estão abertos, né, nessa data de hoje, eles são para empresas que têm um porte maior. Se a sua empresa ela não tiver uma movimentação financeira de tal aporte, ela não consegue captar o recurso. Isso é um exemplo. Então, o caminho correto é você realmente entender quais são os objetivos daquele edital. Verificar se o projeto ele possui aderência real com o objetivo. Então, vamos colocar aqui um exemplo. FINEP mais saúde. Eu tenho aqui um dispositivo médico que vai fazer a correção automática dos medidores de pressão do hospital. Um exemplo. Se eu tenho esse produto e eu li ali no edital, tenho um objetivo, tem tudo a ver. Eu tenho uma empresa talvez de pesquisa na área médica ou uma empresa de dispositivos, então as coisas vão se alinhando. Agora, se para um edital desse eu trago uma ideia que não tem nada a ver, e o meu CNPJ é esse, a vendedor de calçados, então eu não consigo. O storytelling ele tem que estar amarrado. Eu preciso de demonstrar para aquela instituição que está cedendo o recurso que eu sou daquele nicho, que eu trabalho com aquilo, que eu já tenho uma história com aquilo. Então a pergunta é, como eu não consigo me adaptar a cada edital, qual edital que é certo para a minha empresa, ou melhor, para o meu projeto? Então a gente tem que começar a olhar os editais um pouquinho dessa forma. O segundo ponto, maturidade tecnológica. Bom, esse já dá um vídeo completamente extenso sobre esse tema, inclusive eu devo gravar um vídeo sobre esse tema em breve, que é o tal do TRL. Lucas, qual que é a maturidade tecnológica que o meu projeto se encontra? A maioria, todos os editais de inovação que a gente encontra, ele vai te auxiliar a fazer o quê? Avançar em etapas tecnológicas do sistema. A gente entende-se que quando a gente está ali naquele TRL 01, a pesquisa científica descobrindo, a gente precisa de levar ele até um TRL 9, que é um TRL final do mercado. Para que a gente chegue nesse TRL e pule, etapa por etapa, o ideal é que nós tenhamos, inclusive, recursos para fazer isso. Cada etapa ela vai demandar uma necessidade diferente, encontrar fornecedores, fazer um molde, fazer uma cabeça de série, como que eu vou escalar, e agora como é que eu vou escalar isso aqui 10 vezes, 1000 vezes, enfim. Esse desenvolvimento é o que vai ser bancado, é para isso que vai ser te dado recurso. Se o edital ele pede novas ideias até TRL 4, 5, se você chegar com um produto validado e testado, ele não vai te dar recurso para que você possa expandir esse produto. Da mesma forma, se ele pede um TRL 6, 7 para ele te levar na ponta do mercado, ele não vai aceitar uma pesquisa base. Então, por mais que sua ideia seja muito boa, às vezes você tem um produto
top, aquele edital não vai te caber. E às vezes você acredita que você vai colocar um tempo, que vai conseguir desenvolver, só que na verdade o edital ele não é para você. Então esse é um outro ponto de atenção que você precisa ter a partir de agora. O terceiro e o quarto ponto, o terceiro ponto é o seguinte, é a capacidade de execução. Falei um pouco mais cedo nesse vídeo, que lógico, todas as entidades descentralizadoras elas vão observar se a sua empresa consegue executar o recurso, o tanto de dinheiro que você pediu faz sentido. E o link aqui, né, com o quarto pilar, é o orçamento que corresponde às entregas, ou seja, todo projeto ele tem que ter um orçamento muito claro. Toda etapa, toda meta, todo objetivo interligado. Eu saio de um ponto A, chego no ponto B, tenho uma entrega C, eu coloco esse recurso no início e no final eu tenho esse recurso. Todo edital tem que estar amarrado. Ele não é uma ideia solta. E quando você escreve um edital e quando você vai fazer essa questão do orçamento, o avaliador sabe, cara, ele sabe direitinho. Ele vai ver se faz sentido. Valores de mercado, às vezes o edital ele tem regras próprias. Olha, você não pode gastar mais do que isso para adquirir tal coisa. Isso aqui tem um limite teto. Aqui você pode ter tal lugar. Se você erra aqui, parece básico, né? Você está fora. É fora na hora. Então a grande sacada aqui é essa, é você realmente prestar atenção. Se o seu projeto ele condiz, existe uma linha do tempo aqui que condiz, que eu saio daqui, vou aqui, uma perspectiva de mercado, né? Ninguém vai dar dinheiro para ser jogado fora. Eu preciso realmente de ter uma ideia que ela tem um início, um meio e um fim. Eu preciso de entender qual a metodologia que eu vou utilizar para começar uma pesquisa e para terminar ela. É aí que entra um tema que a gente vai chegar lá um pouco, daqui a pouco, no final do vídeo, que é a tríplice hélice. Toda boa pesquisa, ela está ancorada, muito provavelmente, a uma ICP. Por quê? Porque uma instituição de ciência e tecnologia, ela sabe como fazer uma pesquisa. Então, você vai até uma instituição e essa instituição te auxilia a criar essa pesquisa. Então, você tem que começar a lidar um pouco melhor com esses termos. Você tem que começar a entender que, para que exista pesquisa, tem que ter um pesquisador. E um pesquisador, ele é uma pessoa que passou por um processo de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, e ele vai conseguir fazer o quê? Com um período de tempo, com certo recurso, entregar tal resultado. Então agora para o quinto e último ponto, da geração de valor como um todo. 2 anos, ele vai me entregar um artigo científico, ele vai me entregar 2 patentes, um pedido de marca, ele vai me entregar um desenho industrial, ele está pensando aqui já em como fazer uma transferência tecnológica. Tudo isso agrega valor. Não é só um produto que eu quero lá no final. De forma alguma, um produto montado, se ele não tiver a devida proteção, ele não agrega nada para uma nação. Então, a gente pode pegar um exemplo de diversas montadoras que estão aqui no Brasil, não desenvolvem P&D aqui dentro. O produto que é montado aqui dentro praticamente não deixa nada para nós. Agora, quando a gente realmente observa países que investem em P&D, você tem parte daquele PIB que vem simplesmente de uma construção imaterial, científica e tecnológica. É aí que mora a riqueza. É aí que a gente vai pegar tantos milhões de brasileiros e tirar de uma condição de pobreza, porque a gente começa a criar produtos e materiais através do conhecimento das pessoas. Nós precisamos investir em inovação. Mas, eventualmente, parece que os políticos não querem, né, muito bem que as pessoas comecem a criar essa condição de pensar. Então, eu preciso que você, empresário que está me ouvindo, entenda a necessidade de investir em inovação. E você começa a criar essas empresas que valem bilhões e trilhões simplesmente com produtos e materiais, sabe? Não é naquela força bruta, não é extraindo da terra que você vai tirar trilhões. Não é escravizando pessoas, é através do trabalho mental, preciso que você entenda isso. Então, a geração de valor, né, por fim, ela vai ser, obviamente, o que vai dar maior peso para o projeto. Né? O que a gente aprendeu nessa pequena aula de hoje? Que é possível eu utilizar parte de um recurso do governo
para que eu possa promover o meu projeto de inovação, o meu produto, um novo desenvolvimento dentro da minha empresa, da minha indústria, da minha oferta de serviços. Por que não? Vamos dar um exemplo aqui. Sou um engenheiro eletricista, eu vivo aí há 20, 30 anos lidando com o mesmo problema, tive uma ideia inovadora, vou começar a aplicar isso com os meus clientes. Opa, vi que deu certo, consegui um recurso do governo para conseguir colocar isso no mercado. Então esse, por exemplo, é um case real de um cliente da IDLT que conseguiu mais de R$1 milhão do governo de Minas para colocar a sua ideia em prática com o governo, com a CEMIG, com hospitais. Então eu preciso que você acredite em você mesmo. E para isso eu te convido, mais uma vez, a acessar o site do iblt.com.br. Nós estamos prontos para te ajudar, para te fazer entender mais como construir um projeto de inovação, conseguir captar recursos através de fundos reembolsáveis e não reembolsáveis, que eu quero te ajudar a tirar a sua ideia do papel, a transformar a sua ideia em uma nota fiscal para a sua empresa, a fazer com que o seu produto seja um destaque em relação ao concorrente que você tem hoje. Vamos nos destacar pela inovação? Eu fico por aqui e eu aguardo o seu contato para que nós possamos juntos transformar o futuro do Brasil. Um grande abraço e até mais.